Vamos ele falar através dos louvores. Aleluia, mas agora ele tem a melhor parte para nossas vidas. Amém, povo de Deus. Convido aqui a missionária Mary. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Cadê Pedro? Sim, tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Cadê o SUS? Não é possível que ele foi embora e aí a gente ficou, né? Aleluia. A gente vai orar pela missionária, amém? Ela vai trazer a palavra, né? E depois, para fechar, com chave de ouro, ainda vou ouvir o Levita Pedro adorando ao Senhor. Aproveitar que nem sempre ele está aqui, né? É verdade. Aproveitar enquanto ele está no Brasil, né? Porque muitas vezes, né? Aqui, de repente, Pedro vai para outro lugar, para a Espanha, para a Bretanha, né? Não vem mais, né? Glória a Deus. Aproveitar enquanto ele está aqui, né? Enquanto mais orações, mais poder, amém? Não vou orar sozinho, não, vou orar com a igreja, amém? Seja bem-vindo, missionário. E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, te apresentamos, Senhor, neste momento, Senhor, a tua filha, Senhor, a qual nessa tarde, Senhor, está neste lugar, Senhor, tão somente, Senhor, para trazer uma palavra, Senhor, que seja através do Espírito Santo, Senhor. Nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor tem usado ela, Senhor, em outros lugares, Senhor, e temos a certeza, Senhor, que nessa tarde o Senhor vai continuar usando a sua filha, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Meu Deus, usa ela, Senhor, como canal de bênção, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Primeiro, Deus. povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estarmos hoje aqui para adorar o nome santo do Senhor. Feliz de estar aqui pela primeira vez neste lugar. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 25, no verso 13. Iremos fazer uma leitura intercalada, tá certo? Vamos estar lendo o verso 13, o 20 e o 23. Amém? Amém. Vamos estar lendo. Por isso, disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Vamos estar lendo 20. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe viam ao encontro, e ela encontrou-se com ele. Vamos estar lendo o 23, 25. Vamos estar lendo o 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ela fez o que, igreja? Está fraco ainda. Ela fez o que, igreja? Sempre glorificando ao nome santo do Senhor nesta tarde. Glória. É forte. Diga assim, é forte. Glória a Deus. Mas, irmãos, esse texto bíblico que nós oraremos é uma passagem poderosa, a qual o Senhor ministrará ela em meu coração para deixar aqui para a igreja. Deus é fiel. Sabe? Glória, glória, glória a Deus.
irmãos, esse texto bíblico que ora lemos, eu acho ela bastante interessante, pois podemos dividir ele em 3 personagens. Qual é? Nabal, Davi e Abigail. Diga comigo: Nabal, Davi e Abigail. Com certeza os irmãos conhecem a história de Nabal. Conhecem a história que Nabal, ele era um homem terrível. Ele era um homem o qual era rude. Não era bom esposo. Não era bom patrão. Glória a Deus. E esta palavra, ela ardia fortemente em meu coração. Pois muitas das vezes somos como Abigail. Muitas das vezes tem um esposo que ele é rude. Tem alguém que da nossa parentela, que convive conosco, que ele é terrível. A palavra é pesada, mas é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E ali aquele homem Nabal, ele era briguento, ruim, bebarrão, alcoólatra, egoísta. Olha que currículo o homem tem. Mas tinha uma mulher virtuosa. Diga assim: mas tinha uma mulher virtuosa. E o nome dela, diga com graça, e o nome dela era Abigail. Sabe o que eu acho mais lindo nessa passagem? É que o Senhor, ele poderia muito bem ter colocado Abigail diretamente na vida de Davi. Olha, meus irmãos, a vocês, não me acostumo com essas coisas de caderno. Eita Deus. Sabe por quê? Porque a palavra é boa quando vem do céu, revelada, quem põe na hora. Mas essas coisas de estar com o caderno escrito, não é comigo não. Então ali, igreja, eu acho essa palavra poderosamente, porque Abigail, ela poderia ser muito bem já a esposa de Davi, mas houve um processo para ela poder chegar a ser esposa de Davi. E ali, quando Davi, ele estava a se esconder do rei Saul, ele passou por um momento dificultoso. Ele passou por um momento que ele e os seus homens não tinham nada mais para se alimentar. Aí foi onde Davi lembrou de uma boa ação que ele tinha feito para Nabal. Olha, diga assim: alguém vai lembrar. Alguém vai lembrar. Davi lembrou e foi cobrar. Só que Davi foi cobrar, mas não teve uma resposta boa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está disposto a ajudar alguém, mas esse alguém não está disposto a ajudar a você. Aí ali já vai Davi, conversa com os seus homens, vai lá em Nabal, porque quando ele estava no campo, nós levantamos barreiras para que nenhum mal pudesse chegar sobre os seus homens e o seu rebanho. Até enquanto nós estávamos ali, nós protegemos aquele povo. Então vai lá, porque eu creio que ele vai nos ajudar. Olha, Davi com o coração meigo como sempre teve. Davi, aquele homem reto e justo. E quando ele foi mandar os seus moços a pedir, ele ainda falou que ele poderia dar o que ele pudesse dar. E ainda saudou o povo com a paz. Mas diga assim: quem não tem paz é atribulado. E Nabal era atribulado. Pense no homem. Aí os moços de Davi chegou ali para conversar com Nabal. Contou a Nabal que quando os seus homens estavam no campo, eles ajudaram e estavam ali a pedir ajuda. O que ele pudesse ajudar, ele poderia dar. Olha, imagina você ajudar alguém
e esse alguém ser ingrato. Porque naquele momento Nabal ele foi ingrato. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi responder aos moços, aos homens de Davi, ele falou: eu vou dar o meu rebanho, eu vou dar meu alimento. Tudo que ele falava era meu, meu. O ego desse homem era terrível. Mas sabe que o Senhor, ele... Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus, ele abate soberbo, viu? É de baixo para cima e de cima para baixo. Ele abate o soberbo. O Senhor abateu Nabal. Eita, Espírito Santo de Deus. Então naquele momento que os moços foram falar a Nabal, a pedir um alimento, a pedir ajuda, o homem olhou para os moços de Davi e disse assim: quem é este que eu não conheço? O que estará a fugir da face do seu Senhor? Olha, que astúcia. Davi sendo perseguido, Saul queria matar Davi. Eita, porque o Senhor tinha chamado Davi para uma grande obra, mas tinha um que não aceitava. Saul, ele não aceitava de forma alguma que o nosso Deus tinha chamado Davi para fazer a obra. E quando ele viu, teve a convicção que o Senhor tinha chamado Davi, bora matar Davi. Aí o que é que ele faz? Chama Davi para perto. É desse jeito. Muitos que não me suportam, não te suportam, quer estar perto. Porque eles querem saber se está indo tudo bem. Porque eles querem saber se está tudo indo conforme o jeito que ele pensa que tem que ser. Porque está orando ao contrário por ti. Porque quando ele desce, não desce para dizer: Senhor, abençoa a irmã, Deus abençoa fulana. Não, ele vai dizer assim: Deus, tira de fulano, porque eu quero ver no fundo do poço. Mas quem disse que papai recebe essas orações ao contrário? Mas Saul, quando soube que Deus tinha chamado, escolheu Davi, que tomou conta da ira, tomou conta da inveja. O Senhor, ele permitiu que o espírito imundo se apossasse de Saul. E aí foi que ele queria matar Davi. E aí foi que ele queria perseguir Davi. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão de dentro, mas não querem fazer nada. E quando você se levanta para fazer, aí se levanta um disse-me-disse, se levanta o caluniador, se levanta aquele que tem inveja. Mas é debalde. Diga assim: é debalde. É. Porque se o meu Deus, ele te levantou para fazer a obra, quem está levantando contra vai ter que se calar e saber que Deus é Deus sobre ti. E quando levantou-se Saul contra a vida de Davi, ele dizia assim: vai ter guerra, bora botar Davi de frente. Bota Davi de frente, porque eu quero ver ele morto. Olha, quem disse que Davi voltava morto? Davi voltava com mais uma vitória. Diga assim: Davi voltava com mais uma vitória. Aí era que o homem ficava mais terrível. Bora de novo tentar matar Davi, porque esse homem vai ter que morrer. Ele não vai tomar conta do meu lugar, não. Se Deus, ele disse que era eu, vai ser. Olha, quem disse? Tem que tomar conta do altar do jeito que papai manda. Porque se não tomar conta do altar da nossa vida do jeito que papai manda, aí você não querer fazer a obra do jeito que ele manda, ele tira assim e coloca quem quer fazer a obra. E sabe o que é o pior? É porque quando papai tira, o caluniador que não queria fazer a vontade de Deus, tirou fulano para colocar, me tirou para colocar fulano. Essa é a conversa. E a obra? Estava sendo feita? Estava descendo? Estava buscando as vidas para ser salva? Estava trazendo o povo para casa, para a arca?
Estava trazendo o povo para um lugar onde tinha pão, ou estava sentado na calçada conversando, falando da vida dos outros. Aí acha que papai vai lá abençoar, ou o Senhor não vai tirar da cadeira, porque ele estava em cadeira de destaque. Eu não sei porquê, mas o Senhor, ele fala que ele tira quem quer e coloca quem ele quer. E eu e você tem que baixar a cabeça e dizer: faz, Senhor, porque ele faz. E cada vez que Saul colocava Davi de frente, Davi voltava com ele. E o engraçado não é nada, é que Saul, vamos supor, mandava 100. Aí Davi mandava 2.000, mandava 1.000, e aquela guerra travada. Aquele homem estava matando mais do que eu, olha. Com inveja. Mas é assim, não tem. Se o irmão pudesse, ele chutava com tudo. Porque não suporta a presença sobre a tua vida e sobre a minha vida. Mas quem chamou foi papai. Diga assim: quem chamou foi papai. Eu não saí do contexto da história, eu ainda estou na história. Então ali, quando ele se levantou e queria que ceifasse a todo custo a vida de Davi, isso não acontecia. Aí certa feita, Davi estava no campo, e ali estavam os moços de Nabal. E por ele estar ali e viu aqueles rebanhos, sabemos que naquele tempo já existia ladrão, já existia pessoas que gostavam de tomar o pé dos outros. Davi disse assim: os meus homens vão levantar uma barreira e ninguém vai tirar as ovelhas do lugar. As ovelhas é tua. As ovelhas, quando é de papai, papai cuida, e ninguém pode entrar comigo aí por essas portas, mas ninguém tira. Se ele falou que levantou a barreira, as ovelhas não saíram do lugar, porque quem estava lá tomando conta das ovelhas estavam de olho. Jesus é bom. E ali Davi não permitiu, junto com os seus homens, que não acontecesse nada com o rebanho de Nabal. E quando passou-se tempos que Saul ainda continuava a perseguir Davi, Davi novamente estava se escondendo da face de Saul para não ser morto. Eles passam uma dificuldade por não ter nada para se alimentar, e Davi vai e pede para os seus moços ir até a casa de Nabal e pede alimento e disse assim: a paz esteja contigo, a paz esteja neste lar. Mas quem não tem paz não tem como receber. Aí tem vezes que a gente fica assim triste porque dá a paz do Senhor ao irmão e o irmão não responde. Como é que vai responder se não tem paz? Aí ali Nabal diz: quem é esse Davi, filho de Jessé? Eu desconheço. Sabe o que o Senhor ele brada em meu coração? É que alguém não está dando nada pelo teu chamado. Alguém está a desacreditar de ti. Mas quem te colocou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te colocou na obra foi Deus. E vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. E ali ele disse: eu não vou mandar é nada. E ainda os homens de Davi falaram para ele que eles tomaram conta do rebanho dele, e mesmo assim ele se negou a ajudar Davi. Olha, quantos e quantos a gente ajuda e quando a gente precisa vira as costas? Quantos e quantos a gente abraça, a gente ora, a gente paga o preço, aí papai abençoa, papai muda o cenário, muda o quadro, e quando é para se alegrar contigo, vai se alegrar com outros. É a ingratidão.
Mas até isso, meu Deus, Ele está vendo. Glória a Deus, aleluia. E dali, igreja, os moços de Davi voltam para perto de Davi e conta para Davi que ele se negou a ajudar. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus na tua. Mas enquanto eles correm para falar para Davi, do mesmo jeito, os homens que trabalhavam para Nabal vai de encontro a Abigail. Foram na raiz, foram no lugar certo e na pessoa certa. Minha senhora, os homens de Davi esteve aqui pedindo um alimento e o meu Senhor não ajudou, porque ele é homem de Belial. Tenho eu que naquele momento, quando eles foram conversar com Abigail, estavam lá nervosos e com medo. Faça alguma coisa, porque do jeito que esse povo estão com fome, vão subir, vão matar é tudo, vão aniquilar todos. E foi desse jeitinho que Davi fez. Aí Abigail se levanta, se posiciona, porque ela é uma mulher virtuosa, porque ela é uma mulher sábia, que agiu com sabedoria. Andai a soredecai. Glória a Deus. Tem Abigail aqui nesta tarde. Tem Abigail aqui nesta tarde. Andai a soredecai. Porque Abigail se levantou a favor do esposo. O esposo era ruim, o esposo era uma pessoa mal, não tinha um coração bondoso, mas ela disse: é meu esposo, eu vou defender. Eita, Glória a Jesus. prepara as coisas aí, prepara o alimento, porque nós vamos levar e eu vou de encontro a ele. E não foi pouca coisa não, foi muita. E ali já vai ela toda humilde, num jumento, porque ela é mulher virtuosa, mulher sábia. E quando ela está de encontro com Davi, ela vai de encontro a Davi, que Davi observa. A ira já estava dentro do coração de Davi. Vamos exterminar tudo. Nem criança vai ficar viva. Olha. Quando a ira toma conta. Glória a Deus. Sabe o que Deus ele quer dizer? Vai ficar caladinha. Vai ficar no teu cantinho. Porque mulher de Deus tem que passar pela prova com a boca fechada. Mulher de Deus vai passar pelo processo sem bater de frente com ninguém. E ali, quando ele viu, ele não quis nem saber no coração e na mente: bora matar todo mundo, bora destruir todo mundo, porque eu paguei com o bem e ele veio me retribuir com o mal. Aí vem aquela mulher que quando vê Davi, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, que quando ela vê aquele homem, se prostra no chão, com a sua humildade. Glória a Deus, aleluia. E quando ela se prostra no chão, oh Espírito Santo, que ela começa a falar com Davi, ela colocou a culpa nela. Ela não disse que o culpado era ele. Glória a Deus. Veja que mulher sábia. Hoje em dia, as mulheres que estão casadas com o Nabal vai orar a Deus para Deus tirar e levar. Aleluia. Irmão, tá pensando que não tem não, é? Tira Jesus, desce Jesus, porque eu não aguento mais.
Deus. E em vez dela dizer assim, vai lá, Davi, acaba com tudo, porque nem eu mais aguento aquele homem, eu não suporto ele. Ela chegou e disse assim, meu Senhor, meu Senhor, me perdoe. Eu não tinha visto, eu não sabia que os seus homens tinham ido de encontro a Nabal. E o nome de Nabal, os estudiosos vão dizer que o significado hebraico dele é tolo, louco, insensato. E o nome de Abigail é alegria. Você crê que o Senhor ele tem alegria para mim e para você? Você crê que o Senhor ele vai marcar encontro? Você crê que o Senhor ele já levantou alguém para colocar um sorriso no teu rosto? Sabe por quê? Porque precisamos de um irmão de oração. Precisamos de uma ajuda. Precisamos de alguém que nos dê força. Precisamos de alguém que nos coloque em lugares junto e perto de papai. E essa mulher era Abigail, viu? Ela era pacificadora. Sabe por quê? Imagina eu e você tirar um homem de uma situação de briga. Dois homens estão lá brigando, a gente consegue separar. Mas 600, 400 para você deter, tem que estar cheia da graça de Deus. Tem que estar cheia do conhecimento. Porque ela parou um exército. Abigail parou um exército. Não foi dois, não, foi um exército de homens. E quando ela disse, meu Senhor, ele quebrou o coração todinho. É porque eu não vou ler o versículo, mas a palavra que a mulher falou para ele foi tremenda. Foi palavras sábias. Que ela poderia dizer, Davi, extermina aquele homem, porque eu não suporto ele, eu não aguento mais ele. Ele é um tolo. Mas ela disse, meu Senhor, me perdoe. Eu não estava naquele momento. Eu não sabia do que estava acontecendo. Me perdoe. Porque ele é um tolo. E naquela mesma hora, Davi olhou para ela e disse, bendito seja a tua vida. Glória a Deus. Bendito seja a tua vida. Porque através de ti eu não cessarei. Eu não derramarei sangue. E ainda nas sábias palavras de Abigail, ela aconselhou Davi, tu nem tomasse conta ainda do trono, tu já vai derramar sangue nas tuas mãos. Você sabe o que eu te pergunto? Você está sendo Abigail dentro do seu lar? Você está sendo Abigail dentro da obra? Porque como eu acabei de falar aqui para você, ela era pacificadora. Ela era uma mulher que não trazia contenda. Ela resolvia a contenda. Ela não era mulher de embaraço. Ela era mulher para desfazer o embaraço. Onde terra. E hoje na casa do Senhor que tem mulher para trazer embaraço. Não é brincadeira. Mas o Senhor me trouxe neste lugar para dizer que tem Abigail na casa. Se você contemplasse o tamanho do amor de Deus pelo teu lar, pela tua vida e pela obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. E o que eu acho lindo nessa passagem é que ela volta para casa. Glória a Deus. Volta para casa
haverá morte naquele momento. E Davi saiu com as mãos limpas. Nabal, o que tinha de bom era Abigail. E o que Abigail tinha de ruim era Nabal. Eita, ande! Mas o Senhor, Ele marcou encontro com Nabal, viu? Davi não precisou sujar as mãos de sangue, porque após 10 dias o Senhor marcou encontro. Você crê que Deus ele marca encontro? Aí diz assim, eu sei que ela irmã está falando oração contrária. Oração ao contrária, toca no altar santo para você ver. Vende a liderança para você ver. Toca na mulher de Deus para você ver. Se o meu Deus toca ou não toca. Se o meu Deus fere ou não fere. Porque Ele fere. E ali, Deus ele tocou na vida de Nabal e exterminou Nabal. E quem saiu ganhando foi quem? Abigail. Porque ainda casou com o rei. Olha, eita Deus doido. Deus permitiu separar a vida de Nabal, não fazendo o que ele mais ama, bebendo e comendo. Ali mesmo Jesus levou. Ele não estava fazendo ganância. Foi daquele mesmo jeitinho. Tem uma frase, né? Que o povo diz: o ferro fere, o ferro não será ferido. O veneno está derramando, deixa derramar, porque vai ser esse veneno mesmo que vai entrar sobre a vida de alguém. E esse alguém vai ter que parar de te tocar em ti. Está pensando que papai não vê, não? O que falam nas nossas costas, o que dizem de mim e de você por trás, e vocês fazendo a obra, e você louvando: meu Jesus, tu é bom, tu és tudo para mim. E fulano dizendo: essa mulher não para de ir para a igreja, não, essa mulher não vai ficar em casa, não. Aí o Senhor diz assim: eu estou vendo que está tocando na minha serva. Estou vendo que está tocando no meu servo. Aleluia. E ali, depois que Davi soube que Nabal tinha morrido, na mesma hora, Davi mandou seus homens buscar Abigail. E ele ia perder aquela mulher sábia. Aleluia. Jamais que ele ia perder aquela mulher sábia. Quando ele não tinha que só vai buscar aquela mulher que eu necessito ela comigo. Porque o que ela fez, outra não vai fazer. A humildade que ela tem, outra não tem. Não tem. A sabedoria que ela tem, outra não tem. O entendimento que ela tem, outra não tem. Vai chamar Abigail. Traz Abigail para o palácio. Porque eu quero ela comigo. Oh, o Espírito Santo de Deus. Haverá honra da parte de papai para a tua vida. Haverá honra da parte de Deus para ti. E a honra é em dose dupla. Você crê? Você crê que a honra é em dose dupla? Você crê que o meu Deus salva? Você crê que o meu Deus liberta? Você crê que o meu Deus coloca em cadeira de destaque para alguém saber que Deus é Deus? E Ele faz. Glória a Deus. O meu Deus, Ele é aquele que Ele não faz embaraço. Ele é aquele que desfaz o embaraço. E nesta tarde, o meu Deus está a desfazer embaraço. Peça aos irmãos que fiquem de pé. O meu Deus, Ele vai desfazer
desembaraço. Ele vai desfazer embaraço. O meu Deus, Ele vai cortar este laço. O meu Deus, Ele vai visitar essa história, porque Ele é Deus e outro igual não há. Diga assim, Ele é Deus. Tá fraco, diga, Ele é Deus e outro igual não há. E diga assim, eu escuto a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus, não, diga com graça, por mim ouvir a voz de Deus, eu prospero. O meu lar prospera. O meu ministério prospera. Quando você está a ouvir o que o Senhor tem a fazer por mim e por você, a prosperidade. Glorificado e exaltado é teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória para Deus, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, meu Deus. Peço aos irmãos que ouvem junto comigo. Eu não sou levita, igual a dirigente, nem o irmão, nem a levita entre ali, mas a gente dá lugar para adorar o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Jesus é santo. Glória a Deus. Glória ao Rei da glória. Traz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, ressurgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela põe
ter trazido essa reflexão da parte do Senhor. Né? Também eu trago a parte do pastor Diogo, que eu esqueci de falar. Estava nervosa, nunca mais preguei assim fora. Né? No momento que a gente quer dar sol na caverna. E hoje é como se eu tivesse saído do casulo, saído da caverna. Né? Mas estou aqui para adorar o nome santo do Senhor. E que Deus abençoe essa igreja, abençoe o pastor, abençoe a dirigente. Permaneça firme, porque fácil não vai ser e nunca será. Mas o Senhor é contigo. E ninguém larga as armas. É estar na cadeira, na posição, cheia da presença. Porque através de ti, vidas ainda vai ser edificadas. Através de ti, vidas ainda vai ser salvas. Aí vai correr do chamado e da cadeira. Vai nada. Vai ficar. Porque se o Senhor lhe mandou, ele se responsabiliza. Aí tem uma história de dizer, eu não entendo nada, eu não sei nada, não sei dirigir, não sei pregar. E quem foi que já aprendeu, já nasceu sabendo de tudo? O Senhor é que capacita. Se eu for voltar como eu comecei, deixar a obra na minha mão e da mão do pastor Diogo se vira. E aí? Aleluia! Como o pastor pediu, minha filha vai estar louvando novamente. Louva a Deus pela vida da missionária que veio honrar o convite, irmãos. É todo mundo que honra o convite, né? Às vezes a gente faz o convite e não vem, mas ela honrou e que Deus abençoe ela nesta tarde. Toda a sua comissão, que ela vão sair daqui de posse de vitória. Tem crescimento na obra, aleluia. Tem unção, glória a Deus. Tem autoridade na vida de você nesta tarde. Saiam daqui, aleluia, sabendo que Deus ele vai capacitar. Glória a Deus. Vocês estão como Davi estava ali no pasto e Jesus mandou chamar. Glória a Deus. A unção já está sobre a vida de vocês. Aleluia. Mas há um tempo para você chegar lá no trono, como Davi chegou. Então fica na posição, porque a unção já está na vida desta comissão e na vida da missionária desse ministério. E Deus vai dar ordem. Aleluia, no tempo certo, amém? Vamos ouvir Pedro adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, nossa cura, aleluia. Glória a Jesus. Mais uma vez eu estou na igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é fiel.
enfrentou tudo, foi firme, foi forte e ainda foi sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso, sabe, tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois o louvor pra levantar aquele dia difícil, ajudando ao Deus, sei que Ele é preciso. E logo as lágrimas, sabe, misturam com o sorriso. É que esse louvor é o teu Pai dizendo isso. Ei, minha filha, lança sobre mim todo esse peso, lança hoje sobre mim. Você tá indo muito bem, sabe, só tá cansada. Me entrega tudo e hoje seja renovada. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci. Esse mundo hoje lança sobre mim o fardo. Ei, Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra quê? Pra Ele aliviar o fardo, pra Ele aliviar hoje esse fardo. Ei, foi a mão dele quem te sustentou. Essa canção foi Deus quem te enviou pra Ele aliviar esse fardo, pra Ele aliviar o fardo. E hoje nessa tarde Ele diz: ei, lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Me entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse no mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci. Esse mundo lança sobre mim o fardo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade de ver com Jesus. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou passar para o meu pastor. Eu agradeço a todos que chegaram aqui nesta tarde. Deus abençoe, recompense com ricas bênçãos do céu. Nesta tarde, eu quero dizer ao meu pastor, glória, que ele visitou a sua estrutura nesta tarde. Glória a Deus. Saia daqui com o livramento, aleluia, da parte do Senhor. Glória a Jesus, amém? Jesus é bom. Amém, povo de Deus. Amém, glória a Deus. Eu senti nessa tarde um renovo na minha vida. Aleluia. Que Deus abençoe minha dirigente. Aleluia. Não é fácil não, viu? Mas ela nunca desistiu da obra, está sempre conosco, né? Deus abençoe a missionária Melly, né? Meu Deus, a mulher de Deus é uma bênção, viu? Meu Jesus do céu, né? Nunca mediu esforço. Sempre quando alguém convida, ela vem, né? Eu sei que eu estou devendo. Quantas visitas, é que eu nem sei quantas visitas estou devendo, né? Eu já perdi as contas, né? Mas eu vou ter que chegar lá, gente, né? Juntamente com a igreja, né? Para ver o meu pastor Diogo, né? Agradeço a ele, ao pastor Diogo, por liberar, né? A comissão, né? E a sua esposa, a missionária Melly. Amém, povo de Deus? Vamos orar dentro da casa. Só perdeu quem não veio, mas quem veio está saindo daqui com posse de vitória, né? Então isso é muito forte, né? Deus abençoe o jovem Pedrinho, né? É uma bênção, né? Quando a gente vê uma criança assim, né? Adorando o nome de Jesus,
Aí às vezes a gente passa um filme na mente. É tanta coisa, né? O Senhor é grande, grande, grande. O que Jesus tem na vida desse menino é muita coisa. É muita coisa o que Deus tem na vida dele. Eu acredito que hoje a gente está vendo ele aqui. Mas daqui uns dias só se a gente vê pela internet, porque o rapaz vai estar longe, né? A gente vai olhar assim, esse menino um dia, quando ele era menino, ele cantou na igreja, né? Então vai, né? É muita promessa que esse menino tem. Já estou arrepiado tudo em falar essa palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, né? Eu estou de uma maneira que eu não posso ter nem tristeza e nem alegria. O coração não está mais como era antes, né? Eu sobrevivo com o coração aberto, só Deus sabe, né? Aí às vezes a pessoa olha para mim assim, estou em pé, porque Jesus está me segurando, né? Mas Deus sabe o que eu sinto, né? Que é a hora que eu olho para mim assim, meu Deus, está tão longe eu alcançar 60 anos. Mas eu creio que Deus multiplica os anos, né? Às vezes a gente olha para a nossa capacidade, a gente olha assim, meu Deus, já estou chegando a 55, mas eu não queria chegar a 60 anos como eu estou agora com 55. Porque é muita coisa na minha cabeça, né? Aí eu não vou falar mais não, porque senão eu não vou aguentar falar no que eu já ouvi, amém? É oração agora, né? A oração, né? Então o que Jesus do céu, Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, ficamos felizes, Senhor, porque nessa tarde o Senhor falou com a tua igreja, Senhor. O Senhor falou, Senhor, através dos louvores, Senhor, usado pelo teu filho Pedro, Senhor, pela comissão, Senhor, pela comissão visitante. O Senhor falou nessa tarde, não temos dúvida, Senhor, que o Senhor usou a nossa missionária Mary, Senhor, para tratar com a igreja, Senhor, aquilo que precisava, Senhor, ser colocado no lugar, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, os teus filhos, leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor, nos dê livramento, Senhor, abençoa nossas famílias, Senhor, e nos dê, Senhor, nessa noite, Senhor, uma noite de paz, um bom descanso na tua presença, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,